Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E enquanto Augusto Aras, o atual Procurador-Geral da República, vê Alexandre de Moraes como empecilho de sua recondução na PGR, o mesmo Moraes e a Polícia Federal veem Aras como empecilho para prender Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deixou claro em conversas reservadas que considera Moraes um dos principais empecilhos para sua recondução. Isso é um grande erro da parte dele, porque o maior empecilho à sua recondução, ou seja, a Lula deixar ele continuar à frente do Ministério Público, é a atuação do próprio Aras. Ele que, com sua proteção desavergonhada a Bolsonaro e a todos os bolsonaristas, é que barrou a si mesmo para uma eventual recondução, mas mesmo que ele não tivesse feito isso, por ter servido Bolsonaro, Lula já ficaria desconfiado. O fato, porém, é que Aras constitui hoje, provavelmente, segundo muitos analistas, o maior empecilho para prender Bolsonaro. Por quê? Claro que Alexandre de Moraes poderia prender Bolsonaro imediatamente se quisesse, mas a gritaria seria maior se fizesse isso à revelia da Procuradoria-Geral da República. Apesar de quem é versado em política saber que Aras é parcial e muito ligado a Bolsonaro, a população em geral gostaria que a prisão de Bolsonaro fosse feita com todos os requisitos mais importantes preenchidos. E um deles é ser denunciado pela PGR. E isso, a prova de que isso está acontecendo, está em matéria de anteontem, na verdade, no jornal O Globo, que diz que a estratégia da Polícia Federal é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir a prisão preventiva a Alexandre de Moraes. Os investigadores também querem esperar a saída de Augusto Aras da PGR para pedir a prisão. E o fato é que já tem provas suficientes para pedir uma prisão preventiva de Bolsonaro. A PF não quer divulgar quais são essas provas, agora, evidentemente, para não alertá-lo, mas entre elas, com certeza, está a recompra do relógio Rolex por Vacef. Isso foi considerado pela Polícia Federal e até por Alexandre de Moraes como uma tentativa de obstruir as investigações. Mas, na verdade, com a saída de Augusto Aras, a prisão preventiva de Bolsonaro deve ocorrer, até porque acham eles que o risco de Bolsonaro fugir disparou. E isso, inclusive, está expresso por conta da intimação que a PF fez ontem à noite para que Bolsonaro, Michele, Vacef e Cid deponham juntos, no mesmo dia. E, na verdade, além de Michele e Bolsonaro, há mais 6 envolvidos que vão ser ouvidos agora, porque realmente com essas informações, não só das joias, mas de ordens que o Bolsonaro deu num grupo de empresários golpistas, fazem com que a prisão preventiva seja já uma realidade. Então, o único obstáculo à prisão preventiva de Bolsonaro é o Augusto Aras, e em setembro ele vaza. Após ele vazar, o novo Procurador-Geral da República, provavelmente o Paulo Gonet, do Ministério Público, deve ser o novo PGR brasileiro. E Mauro Cid
é considerado como o diabinho que ficava no ombro do Bolsonaro, estimulando muita coisa que deu errado no governo dele e até crimes. Não que o Bolsonaro seja inocente, mas é um radicalzinho junto com o pai e, na verdade, ele ficava insuflando o Bolsonaro. O Mauro Cid está no foco da PF e do Supremo em razão do caso das joias. Mas apesar da defesa dizer que ele apenas cumpria ordens, ex-ministros que conviveram de perto com Bolsonaro e seu ajudante estão falando e atribuem a Mauro Cid uma série de movimentos de Bolsonaro que vão cobrar um preço alto dele agora, não porque ele seja ingênuo, ele faria de qualquer forma, mas todo mundo sabe como atuam os bajuladores. Ele ficava no pé do Bolsonaro esperando a hora certa para mandar ele fazer alguma coisa radical. E os empresários enviaram mensagens assinadas por Bolsonaro com ataques ao STF e fake news. E, na verdade, a investigação está indicando que Bolsonaro mandava nesses empresários, comandou os empresários, e essa notícia que o Blog da Cidadania deu ontem, provavelmente logo depois do G1 divulgar essa informação, a matéria mostra que esses empresários estavam obedecendo a Bolsonaro. Qual é a implicação de tudo isso, minha amiga, meu amigo? A implicação disso é que Bolsonaro, com essa ação naquele grupo, está sendo visto como o grande responsável por 8 de janeiro, coisa que todo mundo desconfia, mas a descoberta que ele, nesse grupo, dava ordens aos empresários para espalharem fake news e outras cositas mais, tudo isso aí leva o Bolsonaro a ser considerado o chefe do 8 de janeiro. E o presidente da CPI dos atos golpistas vai tomar café da manhã com o comando do Exército nesta quarta-feira. O encontro ocorre após diversos militares da ativa serem citados em situações suspeitas ou criminosas envolvendo golpistas. E, na verdade, o que se acha aí é que os militares vão pressionar o presidente da CPI, Arthur Maia, a pegar leve com os militares. E, na verdade, isso não é muito difícil, porque o presidente da CPI é do PP. E as imagens de Moraes, e essa demora, essa novela, por que demorou tanto? Esse caso ocorreu no final de julho. Já está completando um mês que tudo isso aconteceu no aeroporto Fiumicino, em Roma, quando uma família bolsonarista agrediu o ministro e, inclusive, fisicamente agrediu o filho dele. E essas imagens que a Polícia Federal até já viu estão demorando por uma forma que está sendo vista como retaliação da Itália por causa do tema Cesare Battisti, que Lula deu a ele asilo no Brasil e depois o próprio Lula reconheceu que foi um erro. E, na verdade, eu faço uma confissão para você. Eu estive com o Battisti alguns anos atrás, uns bons anos aí, 7, 8 anos atrás. Ele foi passar o Réveillon na minha residência porque era amigo de uma amiga da minha filha. Então, realmente, ele contou toda a história dele e ele contava as coisas um pouco diferente do que tinha acontecido. Mas seja como for, aqui as imagens estão chegando porque ontem o Ministério Público da Itália já recebeu o sinal verde do governo italiano, que é tocado por Giorgia Meloni, uma extremista de direita, mas já vem vindo essas imagens e nos próximos dias vão chegar aqui. E a punição desse casal, dessa família, na verdade, que agrediu Alexandre de Moraes,
é muito importante, mesmo que não sejam presos, que eles tenham que pagar um preço alto pelo que fizeram, porque senão isso não vai ter fim. E o Bolsonaro quebrou uma estatueta que foi recentemente avaliada e agora o laudo do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal foi juntado ao inquérito das joias. Bolsonaro teve reunião secreta com o presidente da Petrobras antes de a gasolina cair em 2022. O que é que significa isso? Significa que Bolsonaro, além de tudo que ele fez em termos de usar dinheiro público na campanha eleitoral de 2022, como no 7 de setembro, por exemplo, ele ainda por cima fez a Petrobras baixar preços artificialmente por causa da eleição e não se viu ninguém gritando contra o Bolsonaro por isso, porque nesse ponto da Petrobras ele apoiava os lucros altíssimos dos acionistas, por isso a mídia ficou calada. E o arcabouço fiscal, agora aprovado, já permite que o PAC tenha fundos. Então já há no arcabouço fiscal, que acaba de ser aprovado, já acaba a dificuldade de recursos para tocar o PAC. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.